Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, 2 Crônicas, capítulo 28, e hoje um terrível rei de Judá. Então esse é o filho de Jotão, Acás. Então Acás, ele foi um rei assim terrível como Acabe e Acás, ele, irmãos, é um episódio aqui tenso de tanta idolatria, até mesmo sacrifício de criança aos ídolos, aos deuses da terra. Então, no capítulo 28, nós vemos que fala que Acais ele sacrificou seus filhos. Lá em Reis, 2 Reis 16, fala que ele sacrificou seu filho. Lá está no singular. Mas aqui no versículo 3 está no plural. Fala assim: também queimava incenso no vale do filho de Inom e sacrificou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações. Então, ali na idolatria dos povos da terra, era bem comum o sacrifício de crianças aos ídolos, a Moloque, e fala que Acais ele sacrificou seus filhos. A gente sabe que depois ele morre e um de seus filhos reina em seu lugar, mas a gente não sabe a quantidade de filhos que ele sacrificou realmente aos deuses da terra, se foi um ou foi mais de um, porque tem essa controvérsia aqui, que o lá está no plural e aqui está, lá está no singular e aqui está no plural, o sacrifício de filho. Mas não importa, a partir do momento que ele teve um sacrifício de filho aos deuses da terra, isso já é abominação para Deus, tá? E aí ele, cara, ele fez uma desgraça. Vocês lê lá no segundo Reis, tá mais completo que no capítulo que Crônicas. Lá a gente vê que ele mandou o sacerdote copiar e construir exato um altar que estava em Damasco, do rei da Síria. E ele mandou que esse altar fosse colocado no templo do Senhor, no lugar do altar do Senhor. Ele mandou tirar ali o altar do Senhor e colocar esse altar de idolatria, de sacrifício. E, cara, ele modificou totalmente o templo do Senhor. Acais foi terrível. Irmãos, Acais ele teve o mesmo tempo de reinado que seu pai, 16 anos. Logo no versículo 1 fala: Acais tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, mesmo tempo que Jotão também reinou, tá? No versículo 5 fala o motivo porque Deus permitiu que Judá fosse levado para o cativeiro em Damasco, que Judá fosse derrotado por Israel, que Judá fosse derrotado pelos filisteus. Nós vemos todo esse cenário acontecendo nesse capítulo 28. Então fala que o motivo foi por causa que o rei Acaz, o rei de Judá, abandonou o Senhor e começou a cultuar os deuses da terra. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou na mão do rei dos sírios, que os derrotaram e levaram um grande número de cativos para Damasco. Foi também entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe impôs uma grande derrota. E aí o rei Peca, né, que é o rei de Israel, matou em Judá, num só dia, 120 mil homens, todos guerreiros valentes. Então vocês lembram que aqueles reis razoáveis lá, até anotei aqui, né? Tu vê ali Amazias, Uzias, são reis que eles criaram uma certa fortaleza em Israel, prepararam ali um exército gigante, mas a partir do momento que o homem ele abandona Deus, não importa o tamanho do seu exército, não importa o tamanho da sua fortaleza, se ele abandonar o Senhor derruba tudo isso como sopro. Lembra lá da fortaleza de Jericó? O Senhor mandou que os homens simplesmente marchassem ao redor de Jericó e depois eles gritaram ao som de trombetas e Jericó foi ruína, caiu por terra. Então, para Deus, filho, não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho da fortaleza, se você abandonar o Senhor, ele pode simplesmente destruir seu exército assim, ó, um piscar de olhos. Beleza, galera? Então, nós vemos todo esse cenário aqui no capítulo 28. Aí no versículo 18 fala que os filisteus tinham invadido as cidades de baixo e do sul de Judá e tinham tomado também Bet-Semes, aí várias outras cidades. E aí o versículo 19 fala: pois o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acais, não por causa de Judá, mas por causa da abominação que Acais trouxe sobre Judá.
porque ele levou Judá a pecar de modo desenfreado, olha, e desprezou o Senhor completamente. Então toda essa ruína aconteceu com Judá por causa dessa abominação e desprezo ao Senhor. Versículo 24: Acais juntou os utensílios do templo de Deus, despedaçou e fechou as portas do templo do Senhor e fez altares para si em todos os cantos de Jerusalém. Olha 27, irmãos, como terminou a vida de Acais. Acais descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Jerusalém, mas não o puseram nos sepulcros do rei de Israel. Seu filho Ezequias reina em seu lugar. Lembra que eu falei que um de seus filhos iria tomar o seu trono, e esse foi Ezequias. Então não foi todos os filhos de Acais que foram colocados em sacrifício no fogo, mas teve filho que foi. Não sei se foi mais de um, irmãos, mas aqui, segundo Crônicas, foi mais de um. Segunda Reis foi um, beleza? E é isso, irmãos, a nossa visão panorâmica de 2 Crônicas, capítulo 28. Graça e paz, fui!